Olá, bem-vindos a mais um Conecte-nos, esse momento de conversa, de entendimento e de formação, porque a SATIC, o Colégio SATIC, a Unisatic, é um espaço de formação, de educação e que procura sempre trazer mais dados e esclarecimentos sobre assuntos dos mais diversos. Hoje participam conosco desse programa o professor Eduardo Gentil, que é presidente da Associação Israelita Catarinense. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. E também o engenheiro Lívio Charash, falei correto, seu Lívio? Que é vice-presidente da Associação Israelita Catarinense. Eles estão conosco porque a gente vai discutir um tema que é extremamente importante, atual e indispensável. Sempre que se fala disso, gera dúvidas, então é por isso que eles estão aqui conosco hoje para falar um pouco disso, sobre o Holocausto. Tudo que envolveu esse momento da história mundial e que ainda nos afeta, nos assusta, principalmente muitas vezes pelo desconhecimento. Então, como a SATIC se propõe a esclarecer esses temas, trazer essas discussões, eles estão aqui conosco. Professor Eduardo, de que forma que a gente pode começar a falar disso, né? Eu acho que poderíamos explicar o que foi o Holocausto, o que ele representa para a sociedade mundial. Bem, o Holocausto ele representa um dos capítulos mais trágicos da história humana e muito provavelmente o capítulo mais trágico da nossa história moderna. Ele é parte de um processo terrível e hediondo ocorrido na Segunda Guerra. Só que, de fato, se nós formos buscar as origens, o início de tudo isso, né, que acabou culminando no extermínio de 6 milhões de judeus, é preciso retomar ao início do século XX, a Europa do início do século XX, onde pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, que saiu perdedora, né, deste evento, estava com as finanças completamente destroçadas e, como uma das nações perdedoras da Primeira Guerra, teve então que cumprir alguns protocolos pré-estabelecidos pelos países, pelo grupo vencedor. Isto culminou num movimento que acabou se chamando de nazismo, e este movimento tinha algumas premissas básicas fortemente fundamentadas num postulado errôneo, que é de potencial supremacia de um povo sobre o outro. Então criou-se a narrativa de que o povo alemão teria algum tipo de predomínio, algum tipo de privilégio, algum tipo de preponderância sobre as outras nações do mundo. O nazismo, então, ele se baseia fortemente num espírito ultranacionalista e fortemente também na possibilidade de restabelecer a economia alemã, tendo por base a expulsão de quem não era, segundo a crença nazista, ariano. Dentro desta perspectiva, grupos distintos com destaque para os judeus, que se encontravam, eram cidadãos alemães, eram nascidos inclusive na Alemanha, foram um dos alvos preferidos por não atenderem às características que para essas pessoas doentes seriam as adequadas para justificar a vida de um terceiro. Então, paulatinamente, os judeus eles passaram a sofrer sanções econômicas e sanções políticas. Isto toma corpo com um evento chamado a Noite dos Cristais, em que as propriedades dos judeus alemães são destruídas numa noite específica. É chamado de Noite dos Cristais porque após a quebradeira, né, das estruturas comerciais, os vidros ficaram no chão, como era uma noite, então a impressão é que o chão estaria cheio de cristais, né? Então, culmina neste evento terrível e, de maneira gradativa, há uma perca, né, de direitos civis por parte desta comunidade, até que é, então, deliberada uma solução, entre aspas, dita solução final. Inicialmente, a ideia seria simplesmente retirar os judeus da região correspondente à Alemanha. Só que observou-se que seria, embora muito mais funesto,
seria mais prático mandá-los para campos de trabalhos forçados, e estes campos de trabalhos forçados teriam como rota de saída o extermínio, não haveria uma outra forma possível. E a partir então desta tratativa, foram construídos diferentes campos de trabalhos forçados que culminaram no extermínio covarde destas pessoas ao longo, né, dos anos que sucederam à Segunda Guerra. O mais famoso, infelizmente, entre aspas, é o de Auschwitz, que resultou na morte de centenas de milhares de pessoas. E hoje é um ponto considerado turístico até para que se tenha noção, um pouco que seja, do quanto isso foi algo pesado, foi um genocídio real, né? E está lá, vivo para quem deseja visitá-lo, né? Sim, uma das melhores formas de evitar que um absurdo desta natureza volte a ocorrer é justamente fazer com que ele seja lembrado. Então, os campos de extermínio, eles não somente os campos de extermínio, mas outros pontos como Casa de Anne Frank, outros pontos que são simbólicos e que ecoam, né, as tragédias da Segunda Guerra, eles têm para a humanidade um papel didático fundamentalmente importante, que é mostrar que ninguém é superior a outra pessoa, quer seja pela sua cor de pele, quer seja pela sua orientação sexual, quer seja pela sua orientação religiosa. Então, todos somos iguais, né? Nós temos muito mais pontos de convergência do que de divergência. Com certeza. Seu Lívio, o senhor comentou anteriormente, conversando com as nossas turmas, né, deu um depoimento particular, assim, falando da sua própria vivência também disso. Por que é importante nós discutirmos esse assunto? Por que a gente tem que levar cada vez mais essas informações aos jovens, aos adultos, enfim, a quem quer que seja? Eu vejo que a importância fundamental é lembrar para não esquecer, para que isso nunca mais venha a ocorrer. E muito importante também todo esse processo, desde a gestação do nazismo e tal, ele se deu também com a indiferença de muitos. Muitos se perguntam, uma nação culturalmente próspera, num continente com bagagem histórica, como prosperou um regime com essa face totalitária, um regime fascista, brutal, no início eleito democraticamente, mas até posteriormente, ele em 1933, depois em 1938 ele recebeu menos votos, depois ele se instalou de forma totalitária, alterou a Constituição e tal. Quando se deram conta, eles viviam sob um regime ditatorial, com a premissa de superioridade racial, e isso não pode mais acontecer. Todos esses campos de concentração que hoje são abertos à visitação, esse é um dos mais famosos, existem tantos outros espalhados pela Europa, são testemunhas vivas dos horrores da guerra. E hoje nós temos espalhados pelo mundo vários monumentos e vários museus, e temos um museu em Curitiba que nos ofereceu material, que estão aí para mostrar a história, para que isso não venha a acontecer mais. E existem leis também no Código Penal brasileiro que proíbem a veiculação, a disseminação e a comercialização de símbolos nazistas. Então, a estrutura existe, mas é preciso divulgar, é preciso conhecer a história para que isso não se repita sempre. E para mim isso toca de uma maneira até pessoal, né? Porque meus avós viveram aqueles horrores, e então eu sempre digo que eu devo muito ao Brasil, esse é o país que eu amo, é o meu país, e eu não quero que aconteça aqui o que se relembre esse passado nefasto, ou nem que se exista algum vínculo de
não vou dizer de que se retorne esse pensamento absurdo que nós não temos nem como explicar. E que, infelizmente, aqui no estado de Santa Catarina, a gente vem presenciando e testemunhando de forma sistemática até. A nossa luta é para que isso não ocorra mais. E a nossa luta é de que o conhecimento, com certeza, vai trazer luz e isso não vai mais se repetir. E por isso que a gente acha importante. Muitas coisas que o senhor falou têm muito significado, sabe? A frase, né, se usa muito na questão aqui da própria ditadura do Brasil, né, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Nunca se repita. Nunca mais. Mas o senhor tocou um ponto muito importante. Por que em Santa Catarina a gente tem tantas aparições, né, tantos momentos em que atos em prol do nazismo ressurgem? Por que é tão difícil a gente combater isso com mais veemência ou fazer com que as pessoas entendam que está errado, que foi algo extremamente cruel? Olha, é difícil explicar. Eu não encontro assim, uma explicação razoável para isso. Reviver um capítulo tão trágico, absurdo, irracional da história, não tem explicação, mas a gente pode tentar, talvez. Existem, de certa forma, uma forte colonização alemã. Existe, talvez, dentro dessa colonização, algumas poucas pessoas que sentem saudade daquela época ou que veem algum sentido naquilo tudo e talvez eles incutam essa mentalidade ou essa ideia absurda nos seus descendentes. Que existe também, eu não diria que é só em Santa Catarina, mas um discurso de intolerância, discurso de ódio, enfim, são questões difíceis de serem respondidas. Eu diria até que não há explicação, mas a gente sente que isso vem ressurgindo e nós precisamos combater e fazer todo o possível para que, pelo menos, diminuir isso de alguma forma. Mas a pergunta que você me fez, para ser sincero, não tem resposta. Não tem resposta reviver e louvar um capítulo tão trágico e triste na história da humanidade. Eu não diria nem que é contra especificamente os judeus, contra a fé judaica e o que os judeus representam. É contra a humanidade. É contra os brasileiros que tombaram na Segunda Guerra Mundial, que foram para a Itália defender os ideais dos aliados. É contra... Exatamente, é contra os negros que também sofreram as agruras do nazismo, é contra os ciganos, é contra, enfim, testemunhas de Jeová, é contra os deficientes físicos, porque essa cultura de superioridade racial, num primeiro momento do movimento nazista, eles ofereciam uma solução chamada eutanásia. Vamos eutanasiar todas as pessoas que nasceram com alguma deficiência. É um absurdo inominável. Eu não sei como classificar isso. E muitos perguntam como isso foi acontecer. Eu não sei explicar. Na realidade, não tem explicação, né? Pessoas com deficiência seriam eutanasiadas. Num primeiro momento, as pessoas eram mortas dentro de caminhões com os escapamentos e intoxicadas com monóxido de carbono. Depois elas eram mortas a tiro. E quando o Eduardo se referiu à solução de exterminar todos os judeus por uma questão de logística e tal, é mais fácil exterminá-los do que mandá-los para fora, não sabia como fazer. Até que indústrias que desenvolviam pesticidas, temos um gás chamado Zyklon, isso aqui é difícil acreditar numa monstruosidade dessa, mas ela ocorreu e foi documentada testemunhalmente e tem poucos arquivos, mas tem filmes e fotografias. E quando você vê aquilo, você se pergunta como, por quê? Eu não tenho resposta.
para ser sincero e honesto, eu não sei te responder. Eu tenho talvez algumas possibilidades, né, dentro da colonização alemã, que se deu bastante presente aqui, mas não saberia dizer se é isso realmente. O senhor falou, professor Eduardo, de 6 milhões. Né? Esse é um número, por alguns historiadores, até considerado incorreto, que seriam muitos mais. E como vocês falaram, não foram só judeus, né? Foram essas pessoas que se considerou inferiores. Será que algum dia a gente vai conseguir mensurar em nível, porque claro, cada vida importa, né? Sim. Toda vida, mas para ter uma dimensão mais real do que foi, será que um dia a gente consegue? A nossa presença aqui hoje é justamente um grito em prol desta bandeira. De cada uma dessas vidas. Evidente, claro. Como tu bem disseste, cada vida importa, né? Então, o nazismo, ele representa uma face terrível do ser humano, né? Então, como tentar dirimir ou mesmo expurgar esta doença, né, este mal da nossa sociedade? Eu, como educador que sou, acredito que é através da educação. Você ter qualquer tipo de lampejo que lhe gere como conclusão que há um ser humano superior ao outro, isto é um descalabro, né? Isso é uma verdadeira insanidade. Então a melhor forma de combater isto é com a educação, mostrando sim que este capítulo hediondo ele aconteceu, trazendo a realidade do Holocausto, os fatos que aconteceram no Holocausto, para que eles sejam difundidos nas escolas, para a sociedade civil de uma forma geral, e continuarmos todos atentos, né? Não somente a comunidade judaica, mas a sociedade como um todo, porque afinal toda a vida importa, repito. É verdade. Vocês trataram também de uma questão, especialmente o seu livro, como é que se deixou chegar naquele ponto, né? Às vezes, justamente isso, né? Não está acontecendo comigo, sabe, lavei minhas mãos. Uhum. Eu acho que esse sentimento que a gente também tem que fazer as pessoas terem mais empatia pelo outro, Sim. né? Eu acho que talvez, como o senhor falou, pela educação a gente consegue isso também, né? Sim. É interessante, eu quero só voltar a um ponto que o Lívio comentou e que ele foi muito feliz nas ponderações, que é o fato de que não há uma explicação razoável acerca das razões pelas quais ocorrem tantos atos antissemitas no estado de Santa Catarina. É claro que, em alguma medida, isto tudo leva a crer que possui relação com os descendentes de alemães que aqui estão. Contudo, sabemos que não é razoável atribuir a pecha de neonazista para todo descendente de alemão. Isso não cabe. O que normalmente ocorre é que os antropólogos eles apontam que sempre que nós estamos num momento de polarização, os ufanismos eles tendem a florescer. O Brasil ele vive um momento da sua história moderna de extrema polarização e tem uma consequência que é apontada, como falei há pouco, que é de tentar glorificar ou exaltar um passado que inclusive não se viveu. É uma forma de você criar um distanciamento. Olha, eu não sou tão brasileiro assim. Na verdade, somos todos brasileiros, né? Somos todos cidadãos aqui. Não adianta tentar florear ou tentar emular um passado de glória que não existiu, né? A face real do nazismo, ela é terrível. Ela é terrível. E é uma pena que cada vez mais ocorrências desta natureza estejam se cristalizando num estado tão bonito e tão próspero como Santa Catarina. Importante lembrar, né, pessoal, que o nazismo é crime, né? Está previsto em lei, tanto pode resultar em multas, em penalidades, como até detenção, né, como até prisão.
Então, esse tipo de ação é punível, tá bem claro no Código Penal brasileiro. Então, quem tiver ou presenciar ou verificar algum tipo de denúncia desse tipo, tem que fazer essa reflexão e chamar as autoridades competentes para envolver isso. É importante, eu gostaria de roubar a palavra por 2 segundos. Aqui em Santa Catarina, a Confederação Israelita do Brasil possui um acordo junto com o Ministério Público de Santa Catarina para combater os crimes de ódio, dentre os quais o nazismo encontra-se tipificado. É importante salientar que este acordo é contra os crimes de ódio, porque, como desde o início da nossa prédica nós temos colocado, toda a vida importa e somos muito mais parecidos do que se imagina. Então, dentro desta tratativa estão também, né, os crimes contra os LGBTs, os crimes contra os negros. Como é que é a atividade de vocês? Se as pessoas quiserem entrar em contato também, como é que elas fazem? A Associação Israelita Catarinense é uma entidade vinculada formalmente à Confederação Israelita do Brasil, que é a entidade que no nosso país representa a comunidade judaica. Aqui em Santa Catarina, formalmente, a Associação Israelita Catarinense existe há pouco mais de 30 anos, há pouco mais de 3 décadas. E ela tem como objetivo congregar os judeus de todo o estado. Então nós temos desde atividades culturais, religiosas e atividades também para o público em geral que estejam interessados em aprender o idioma hebraico e também em aprender um pouco sobre o judaísmo, sobre esta cultura milenar que nos é tão cara e tão próxima. Quem estiver interessado em entrar em contato com a Associação Israelita Catarinense, envie um e-mail para secretaria@aic-sc.org.br. A gente fica esperançoso de que essa atividade dentro dessa escola talvez seja uma semente que frutifique e que outras escolas repliquem as ideias que estão sendo plantadas aqui, e a nossa esperança é que o conhecimento liberta, de fato. Então, que isso talvez fique vinculado ao currículo de outras escolas, que se ensine a história real do nazismo, que se ensine a história do Holocausto, que as pessoas aprendam sobre isso. Eu vejo que existe uma deficiência, sim. Muitas vezes eu vejo que esses adolescentes, até professores, desconhecem a história de um capítulo, embora trágico, extremamente importante na história da humanidade e bastante recente até. Então, que isso talvez frutifique e quem sabe, aqui talvez seja um ponto de partida e quem sabe daqui a alguns anos a gente retorne e você nos faça uma pergunta: por que diminuiu? Por que não estamos mais presenciando esse tipo de propaganda? Por que o nazismo, digamos, saiu de moda? Por que ninguém mais fala? Talvez por ações dessa. Então, talvez eu esteja sendo otimista ou esperançoso demais, mas a ideia é que essa iniciativa frutifique, que outras escolas encampem essa ideia, que esse conhecimento seja universalizado. E eu tenho certeza que se isso acontecer, provavelmente a gente não vai mais, não vai mais nos fazer essa pergunta. Como é que ainda hoje, depois de todos aqueles horrores, existam indivíduos ainda que ousem desrespeitar o passado de tantas pessoas assassinadas e tal? Talvez isso deixe de existir. É a minha esperança, né? A minha sincera esperança. Eu acho que é uma pequena contribuição que a gente está fazendo, mas visando algo maior sempre, né? Com certeza, é a esperança minha também. Né? Seria uma pergunta muito bonita e muito boa de se fazer, né, professor? Faço minhas as palavras do Lívio e acredito que aqui na SATIC é um bom lugar
para plantar esta semente. Afinal, aqui vocês lidam com educação. E educação não tem nada a ver com ignorância. Então, fazemos votos de que esta profecia, vou colocar agora com estas palavras do Lívio, ela se concretize num futuro próximo e que possamos ter, não diria um sonho realizado, mas que cidadania se torne de fato uma realidade e não uma palavra bonita no dicionário. Então é em torno disso e para isto que entidades como a Associação Israelita Catarinense existem. Muito bem. Lembrando, 6 milhões de pessoas exterminadas, um genocídio que é uma mancha na história da nossa vida moderna. Refletamos sobre isso e vamos tentar, quem sabe, seguir as palavras do Lívio, do professor Eduardo, de esperança, transformando cada um de nós, fazendo cada um de nós a sua parte, não fechando os olhos quando a gente presenciar esse tipo de situação, mas principalmente agindo de maneira correta. Eu acho que esse é o nosso desafio constante de respeito ao outro. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado. A gente se despede desse Conecte-nos. Fique conosco que em breve teremos mais conteúdos para todos. Um abraço.